Olá a todos, como sempre, eu sou Vlad para a História e sei umas coisas sobre tiro. Hoje vou apresentar para vocês uma peça muito interessante que, aliás, se encaixa muito bem em algumas histórias que já contamos. Este aqui, de fato, é um maravilhoso exemplar de um Mauser Vegueiro 1904-39. É mais um rifle português que conseguimos trazer para o canal. Tem uma história muito interessante que se insere não só no panorama colonial de Portugal, mas também na contribuição de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Porque não sei se vocês se lembram, mas Portugal participou da Primeira Guerra Mundial, mas também está ligado a períodos turbulentos da história portuguesa, como por exemplo a queda da monarquia e a transição entre várias ditaduras e regimes militares para um período republicano. Mas sabem de uma coisa? Antes de contar a história para vocês, vamos disparar alguns tiros só para aquecer. Precisamos primeiro entender que na Primeira Guerra Mundial, Portugal era um país muito agrícola e ainda possuía um grande império colonial, ou pelo menos ainda tinha um grande império colonial. Mesmo que partes lentamente começassem a se separar, como por exemplo o Brasil. No entanto, não tinha capacidade industrial para produzir armas modernas. Portanto, qualquer arma que Portugal adotasse teria que ser produzida por outro país, como a Inglaterra, a França, a Áustria ou a Alemanha, para depois ser enviada para o outro lado do globo e lá mantida. Lembrem-se bem disso, porque vamos precisar daqui a pouco. O ano de 1886, como os fãs antigos do canal já sabem, é uma data extremamente importante na história das armas. Em 1886, de fato, os franceses, junto com o fuzil Lebel, introduzem o primeiro cartucho com pólvora sem fumaça. A pólvora sem fumaça aumenta enormemente, sobretudo, o alcance das armas leves e permitirá toda uma série de revoluções tecnológicas, como as armas autocarregáveis. O azar quis que justamente em 1886, antes da introdução do Lebel, Portugal tivesse adotado aquele que provavelmente era o mais moderno do mercado, um fuzil de pólvora negra. Tratava-se do Kropasek 1886, uma arma de fabricação austríaca que tivemos a sorte de ver no canal. Com certeza, uma das armas mais raras que conseguimos trazer. Então recomendo que vocês assistam aquele vídeo, mas se não tiverem tempo, basta saber que o Kropasek, apesar de usar pólvora negra, utilizava uma munição que na época chamaríamos de pequeno calibre. Porque 8 milímetros em comparação com os 10 ou 11 que eram padrão para a pólvora negra, garantindo assim um tiro mais reto. E um tiro mais reto significa precisão a longa distância, com um carregador tubular, então uma arma moderna de repetição. Alguém poderia argumentar que o Mannlicher 1886 era ainda mais avançado no seu carregador, mas talvez não na munição. O fato é que Portugal tinha feito esse grande investimento para equipar e armar suas tropas coloniais com essa arma novíssima, quando chegam os franceses com sua nova arma. Se por um lado os portugueses se encontram com um fuzil que já nasceu obsoleto por causa da munição, por outro lado eles têm uma vantagem. Se quisermos ser um pouco nerd sobre armas de fogo, de ferrolho com pólvora negra, existem duas gerações. A primeira desenvolvida imediatamente após a introdução das Bell. Penso em armas como o Gewehr 88 alemão, penso em armas como o Mosin Nagant ou o Carcano italiano. Mas houve depois uma segunda geração que corrigiu os erros da primeira. Penso, antes de tudo, no Mauser 98. Tendo acabado de adotar o que era naquele momento um fuzil de última geração, que se revelou obsoleto poucos meses depois, Portugal teria que fazer escolhas muito cuidadosas. Como uma medida intermediária para ter algo em particular. Para as tropas na Europa, aquelas de melhor qualidade. Comprará o Mannlicher 1893, um derivado do Gewehr 88 muito semelhante aos que eram produzidos pela empresa austríaca para a Romênia. Os Kropasek iriam para as colônias, enquanto as armas de primeira escolha, entre aspas, ficariam em Portugal. No entanto, essa solução era uma solução intermediária e Portugal desejava padronizar seu armamento. No início do século XX, então, começaria um processo para adotar um novo fuzil de pólvora sem fumaça. Muitos eram os projetos que disputavam esse concurso.
O Gewehr 98, o já mencionado Mannlicher 1893, o Mannlicher Schönauer, um design francês que não iria a lugar nenhum, uma melhoria do Berthier de um certo Dodetto. E também na competição interna chegaria o capitão Vegueiro, capitão que fazia parte da comissão que deveria escolher esses fuzis. Lembre-se que Portugal possuía muitas colônias e precisava enviar esses fuzis para lugares distantes. A simplicidade da arma era uma grande vantagem. O Vegueiro renunciou ao seu lugar na comissão, abriu mão do seu papel de oficial no exército português para não ter conflito de interesses, de tão convencido que estava de que seu fuzil, seu projeto, era melhor do que todos os outros. Porque era um projeto que pegava o que havia de bom nos outros concorrentes dessa seleção e unia tudo em um pacote que poderia interessar aos portugueses. Os portugueses que inicialmente escolheram o Mannlicher Schönauer, no entanto, essa competição foi anulada, em particular porque chegaram ao governo e ao público português rumores de corrupção. A Steyr tinha muito interesse em vender seu próprio fuzil, o Mannlicher. Vale lembrar que nessa competição anulada, o Vegueiro ficou em último, provavelmente por razões políticas. Na nova competição que foi organizada, no entanto, a política mudou drasticamente e, muito provavelmente por motivos puramente políticos, decidiu-se produzir o único projeto nacional. Produzido pela Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, a antiga Ludwig Löwe de Berlim, o Mauser Vegueiro 1904 se tornaria o novo fuzil padrão do exército português. Do Mauser nesse design havia muitos pequenos elementos. Na verdade, o que Vegueiro fez foi pegar alguns elementos do Mauser, como a trava de segurança, o carregador, os mecanismos de mira, e os uniu a uma ação. Gewehr 88 Mannlicher 1893 ou qualquer Mannlicher de exportação para transformá-lo em uma arma adequada às necessidades portuguesas. Do Gewehr 88 ou dos Mannlicher de exportação, ele manteve basicamente o corpo da arma e o ferrolho, de modo geral. Essas armas eram calibradas em um calibre muito particular, que é o 6,5 Vegueiro, um calibre que com certeza vocês nunca ouviram falar e que hoje é completamente impossível de encontrar, usado apenas pelos portugueses. Uma pequena nota interessante é que certos Mauser Vegueiro foram, nos anos seguintes, montados a partir de uma série de peças que tinham ficado para o Brasil, desta vez calibrados em 7x57 Mauser. Os Mauser Vegueiro foram usados na Primeira Guerra Mundial, como mencionei. Antes de tudo, pensem, eles foram oficialmente adotados pela África do Sul. A África do Sul, na verdade, fazia fronteira com o que hoje é a Namíbia, que era uma colônia alemã, e não tinha as armas necessárias para invadi-la. Os ingleses estavam um pouco ocupados demais com a Europa e os Short Magazine Lee Enfield ainda não chegariam por muitos anos. Mas a África do Sul fazia fronteira com Moçambique. Portugal, naquela época, ainda não estava na guerra, então venderam para a África do Sul 25 mil Mauser Vegueiro, que foram oficialmente usados justamente na invasão da atual Namíbia, ou, como era conhecida na época, a Deutsche Südwestafrika. Mas havia outra grande colônia no continente africano, que era a Deutsche Ostafrika, a atual Tanzânia. A campanha da Tanzânia, da Deutsche Ostafrika, é um tema extremamente interessante porque, do lado dos defensores dos alemães, havia um dos comandantes mais incríveis que já existiram. Uma verdadeira lenda militar, uma história interessantíssima, que se você não conhece, pesquise um pouco. Quem sabe um dia eu mesmo conto para vocês, mas é incrível. É a história do tenente-coronel Paul von Lettow-Vorbeck, o último general alemão a se render em 1918, que com um punhado de homens conseguiu manter centenas de milhares de soldados aliados em xeque. É justamente nesse contexto que o Mauser Vegueiro será utilizado. E será utilizado pelas próprias tropas de Paulo von Lettow-Vorbeck, que, encurralado na Tanzânia, fará a única coisa, Zambico. Se você não pode se defender, ataque. Pense que quando Paulo von Lettow-Vorbeck, no final de novembro de 1918, se rende, ao saber da rendição da Alemanha na Europa, a principal arma que ele tinha era justamente o Mauser Vegueiro capturado dos portugueses. E aqui poderíamos encerrar a nossa história se não fosse pelo fato de que o que estamos testando hoje é um Mauser Vegueiro 1904-39. De fato, em 1939, com a adoção portuguesa do Mauser 98, esse também já vimos no canal, o Mauser português, foi necessário padronizar as munições. Foi decidido um programa de conversão de todos os Mauser Vegueiro para a nova munição. Obviamente, o 8mm Mauser
encurtando o cano das armas para ter a mesma trajetória do K90, e 8 assim nasceu o Mauser Vegueiro, 1904-39. Quase todos os fuzis foram convertidos para esse novo padrão, por isso os Vegueiro originais, Vegueiro original 1904-39, exceto por 2.000 exemplares que estavam em Moçambique e não foram convertidos. Já o Mauser Vegueiro 39 é relativamente raro. Um, em estado original de 1904, é uma joia para qualquer colecionador. E essa arma também viu combate. Antes de tudo, ela viu combate, algo que muitos esquecem, em Timor. Timor-Leste, uma pequena nação que faz fronteira com a Indonésia, em uma das ilhas do arquipélago, foi colônia portuguesa. E Timor-Leste foi ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, mesmo que Portugal oficialmente nunca tenha entrado na guerra. As tropas que estavam lá tentaram se defender contra os japoneses, e então o Mauser Vegueiro foi utilizado. O Mauser Vegueiro reaparecerá na Índia nos anos 60, quando a Índia ocupa Goa, a última colônia portuguesa que restava lá. Os portugueses fornecerão o Mauser Vegueiro à milícia local, mas como a solução será política, não será usado. Política, não verrà sparato um colpo. Por fim, os Mauser Vegueiro serão amplamente utilizados nas colônias, nas ex-colônias portuguesas, em Angola e em Moçambique. Tanto que dessas regiões de vez em quando aparece alguma foto, por exemplo, de armas capturadas de guerrilheiros ou grupos de insurgentes, e regularmente tem um Mauser Vegueiro no meio, mais de 100 anos depois de sua produção. É possível, porém, vê-lo ainda hoje em Portugal, em particular, sendo utilizado de forma limitada em algumas funções cerimoniais durante desfiles e eventos semelhantes. Então vamos mover a câmera, vamos dar uma olhada de perto em como ele é feito, porque é muito interessante por ser uma união de 2 ou mais projetos, e depois, obviamente, vamos testá-lo. Finalmente estamos analisando de perto este incrível Mauser Vegueiro. Como primeira coisa, como sempre, vamos dar antes de tudo uma olhada nas inscrições, nos carimbos e nos símbolos presentes na arma. Antes de tudo, um belíssimo símbolo do rei Carlos, o rei que justamente encomendou esses fuzis em 1936-1904, foram construídos, como podem ver, pela Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik em Berlim. A DWM, anteriormente conhecida como Ludwig Löw, um dos maiores conglomerados de armamentos de todos os tempos, talvez o maior que já existiu na história. Aliás, por exemplo, a Mauser era propriedade deles, apesar de no papel parecer uma empresa separada, era toda deles, eles tinham várias outras indústrias de armas nesse grupo. O nome do modelo é antigo, pois como veem, está escrito espingarda portuguesa. E o velho calibre 6,5, porque, como você mencionou, essas armas eram em 6,5 Vegueiro, mas este modelo em particular, e a grande maioria desses modelos em circulação, são todos assim. As conversões do 39 justamente para 8 Mauser daqui, vemos que é uma conversão bastante interessante. Também pela alça de mira, porque como você pode ver, a alça de mira foi cortada. Aqui onde estão os números, como você vê, eles estão pela metade, porque foi cortada, pois a nova munição, a nova bala Spitzer do 8 Mauser, diferente do 6,5 Vegueiro, tinha uma trajetória mais plana, então era necessário menos elevação para as respectivas distâncias. Essa é uma característica muito visível da conversão, então não é um erro que os números estejam cortados, mas sim um efeito da conversão. Em seguida, há números de série em várias partes da arma, inclusive na trava de segurança. Como pode ver, aparecem os últimos dígitos do número de série. Vamos começar o tour propriamente dito da arma pela frente, onde temos a massa de mira atrás dessas grandes asas protetoras. Isso não existia nos Vegueiro originais, nem em todos os Mauser de exportação. Isso foi incluído após a Primeira Guerra Mundial, pois as finas alças de mira eram frequentemente danificadas nas difíceis campanhas. Nas difíceis condições das campanhas militares. Embaixo temos a haste de limpeza e um encaixe para a baioneta. Indo para trás, temos uma primeira abraçadeira com um encaixe para a correia, um guarda-mão em todo o comprimento, como vimos, a alça de mira ajustável ambiciosamente até 2 km. No centro encontramos o coração da arma. Agora, sobre como ela funciona e como é feita, vamos chegar lá, o gatilho e a coronha da arma. Os controles são, além da óbvia alavanca do ferrolho, basicamente 3. Temos uma trava de segurança, que como as travas Mauser à esquerda, permite que a arma dispare. À direita, porém, bloqueia o gatilho e impede que a peça de armar
e, portanto, o armamento avance. E ao armar é possível apertar o gatilho e disparar. Obviamente temos o gatilho. Temos também, tipicamente como nos Mauser, uma alavanca que combina o ejetor, mas também a retenção do ferrolho, então precisamos puxá-la para fora para remover o ferrolho, coisa que veremos em breve, além disso, no guarda-mato do gatilho. Temos esse pequeno botão que, se pressionado, nos permite um acesso rápido ao carregador. Se quisermos, por exemplo, descarregar a arma, como dissemos, esse acesso rápido ao carregador. Na verdade, era um dos requisitos que os portugueses tinham para o seu novo fuzil, principalmente para facilitar não só descarregar a arma, mas também a limpeza da arma. Se vocês pensarem nas selvas onde alguns portugueses podiam acabar lutando, ou em lugares tropicais como a região de Moçambique, uma boa limpeza, um bom acesso aos elementos de limpeza da arma é fundamental, realmente de importância fundamental. A trava de segurança. O percussor e outros pequenos detalhes, incluindo o gatilho interno. Eles nos lembram muito todos os Mauser 98 e talvez, de forma mais ampla, os Mauser 98 de exportação. Estou me referindo em particular à alça de mira. O que é diferente, o que realmente é diferente, é o ferrolho da arma, porque o ferrolho é essencialmente uma ação do Gewehr 88, uma arma que mencionamos continuamente por sua importante influência em tantos projetos. Mesmo que por si só o Gewehr 88 não tenha tido muito sucesso por outros motivos, não tanto relacionados à ação. A ação desenvolvida por Louis Schlegel-Schlegelmilch, baseada em uma ação anterior do Mauser 71, que na verdade tem pouco a ver com o que entendemos como ação Mauser, a partir do Mauser 93. Uma história muito interessante que espero poder contar para vocês assim que eu colocar as mãos em um Gewehr 88. De qualquer forma, como vocês podem ver, a trava em relação aos Mauser está posicionada muito mais à frente. Ao abrir o ferrolho, não temos o típico extrator longo do Mauser, mas temos dois ressaltos de travamento aqui na frente da arma. Além disso, não temos o terceiro ressalto de travamento no ferrolho. Vamos tirar ele fora, assim conseguimos ver melhor essa parte. Então, como se faz? Você puxa esse elemento para fora e o ferrolho sai. Última observação sobre a arma antes de passar para o ferrolho. Agora não tenho certeza se isso é da arma, uma modificação ou o quê, mas esse elevador não trava o ferrolho quando as munições acabam. Vamos ver isso durante o teste de tiro. Sendo sincero, enquanto gravo este vídeo, não tenho certeza se isso é mesmo uma questão de projeto. Juro, quando não sei algo, admito que não sei ou não lembro. Não sei se é uma questão de projeto, se é algo específico deste exemplar ou se é por causa da conversão. O obturador, como vocês podem ver, é bem diferente do clássico Mauser 98, assim como das ações Mauser da série 90. Tipicamente, falta o famoso extrator Mauser e está bem claro que também falta o terceiro ressalto de travamento, muito famoso nas ações do 98. A cabeça do obturador é um elemento separado que pode girar independentemente, como vocês podem ver. Esta parte aqui não é um ressalto de travamento. Simplesmente ajuda a cabeça do obturador, que não gira, a ficar alinhada corretamente. Durante os outros movimentos, o extrator da arma, como vocês podem ver, é este aqui, o extrator da arma, como vocês podem ver, este aqui também numerado e com o mesmo número de série das demais partes da arma. Podemos dar uma olhada em como é feito o obturador, é muito inteligente, na verdade surpreendente em sua simplicidade. Podemos desarmar o ferrolho, desarmando manualmente aqui a arma. Como podem ver, a cabeça do obturador gira agora por estar conectada ao percussor que está girado. Podemos, dessa forma, girando a cabeça, remover a peça de armamento que, como vocês podem ver, está em uma espécie de parafuso interrompido, peça de armamento com a trava de segurança. Lembra de longe muito os Mauser, mas é definitivamente mais simplificado desse ponto de vista. Agora, atenção para quem quiser fazer isso, porque a cabeça do ferrolho, o percussor estão sob tensão. Precisamos continuar a rotação até que ele queira sair. Aqui, quando encontra o ponto certo, ele sai. Dessa maneira, temos o corpo do ferrolho, propriamente dito o percussor, que, como vocês podem ver, tem seu entalhe e se move neste canal. Na cabeça do ferrolho, trata-se apenas de uma cabeça de ferrolho, diferente dos Mosin.
onde ela também possui ressaltos de travamento. Esta não é uma parte, digamos, funcional para a vedação dos gases, isso é muito inteligente, uma cabeça de ferrolho separada. Em caso de problemas de headspace com a arma, basta trocar esta peça por uma maior ou menor, algo que muito famosamente fazem os Enfield. Aqui está o percussor maciço, com sua mola também maciça. O corpo do ferrolho, que apesar de ter algumas partes relativamente complicadas, como por exemplo os ressaltos de fechamento, no fim das contas é um tubo de aço, como vocês podem ver, usinado. Não é tão simples, não é um Mosin ou um Carcano simplesmente, mas é definitivamente mais simples que a ação do 98. Muito bonito desse ponto de vista. Aqui está o ferrolho desmontado visto de longe. Repito, o Mauser vergueiro, pelo nome, também nos lembra muito um Mauser, mas ele é um Mauser mais nos pequenos detalhes do que na ação mecânica da arma. Por isso, em termos mecânicos, uma ação 98, sinceramente, o Carcano lembra muito mais. Vamos remontar o ferrolho. Que, aliás, não tem como colocar errado, porque, como vocês podem ver, tem um pequeno entalhe aqui que deve corresponder com essa forma no cursor. Então podemos colocar. Colocamos a mola aqui, vai ser preciso lutar um pouco contra a mola, mas podemos encaixar tudo na posição correta. Pronto aqui. Giramos. Giramos a cabeça do obturador até que o cursor entre aqui agora. Aqui está, desculpe pelo corte. A última parte é difícil, talvez o único problema do sistema. Coloco as luvas, se não escorregar, mas precisamos fazer juntos. Agora, a peça de armamento e a cabeça do obturador estão fisicamente conectadas. Então eu preciso girá-las juntas. Não posso girar só o percussor, senão ele se solta da peça de armamento. Então eu preciso fazer um pouco de pressão e... Vai que dá, vai que dá. Ah! Pronto, agora posso tirar as luvas e neste momento finalmente posso recolocar o ferrolho dentro da arma. Muito bom, vamos testar e aqui estamos. De volta ao estande de tiro Sir Despessa, na província de Pavia, onde finalmente testamos este maravilhoso Mauser vagueiro. Então, como dissemos, são 8 Mauser. Estes aqui foram 39, então usam munição comum. Como? Também usam os carregadores comuns do Mauser, um carregador excelente que funciona bem, diferente de carregadores como os do Mosin em termos de manuseio. Já só ao carregar. E fazer essas coisas é muito parecido com os clássicos Mauser 98. Esse também era o objetivo, mas vamos testar. É o... E obviamente acabaram as balas agora. Sabendo disso, deixa eu carregar outra lâmina, porque são muito práticas. E já te digo o que eu acho, as primeiras impressões. Então, além do fato de que este exemplar está realmente em ótimas condições, mas quanto ao ciclo, ele funciona de forma muito delicada. Muito suave, funciona muito bem. E extrai muito bem, apesar de não ter o típico extrator grande Mauser de 91 em diante, quero dizer, então também incluindo o 98. Não sei se é este modelo em particular, honestamente não me lembro, mas o ferrolho fecha mesmo quando está descarregado. Uma coisa legal que alguns rifles de ferrolho fazem é que não se pode fechar o ferrolho se não houver cartuchos, avisando a gente com uma espécie de hold open que nos alerta de que a arma está descarregada. A arma é geralmente um pouco pesada, embora muito bem equilibrada. No geral, em termos de ergonomia, os Mauser são realmente fantásticos. A pior coisa, como em todos os Mauser, por alguma razão maldita,
é que seria uma arma muito mais perfeita. E existem pessoas que fizeram sistemas Mauser melhores desse ponto de vista, como o P14 são os aparelhos de mira. A alça de mira é realmente minúscula e o ponto de mira é realmente pequeno e fino, então quando você vai mirar, sim, são aparelhos de mira lindos. Com ele você pode vencer competições de tiro a longa distância. Mas, como a experiência ensina, as trincheiras da Primeira Guerra Mundial e a guerra mecanizada da Segunda mostram que o campo de batalha não é necessariamente um estande de tiro ao alvo. Vamos recarregar e tentar de novo. No bolso, que é raro. Vamos ver, essas miras são muito pequenas. Sim. Porca. Sim. Então, Orlandi, a sua opinião, já que você atira tanto com rifles de ferrolho, muitas vezes na minha companhia, mas também, e infelizmente você sofre de canhotismo, tem alguma observação? Me dói o braço direito. No direito? Não, sim, é um belo rifle de qualidade, mira realmente precisa, sim. Muito finas, muito precisas. Se querem vencer as competições de Estordinanza, essas miras são ótimas. Com uma delas, eu seria 10 vezes melhor. Sim. A pergunta é por que ele não tem dessas, mas isso vocês têm que perguntar para a Mauser, não para esses aqui, não para esses caras. É bonito. Para ser um ferrolho tão simples, é muito desajeitado. Sim, é surpreendente, é muito suave. Porque se você pensar, por exemplo, nos Mosin e nos Carcano, que também são ferrolhos bastante simples, eles arranham demais. Exato. Enquanto este aqui é muito, mas muito suave. Exato. Não, este é... Feito de forma soberba, é preciso dizer, Sim, não. mas está muito bem feito. É uma arma de qualidade, perceptível pelos acabamentos. Ela merece a reputação de filha bastarda da Mauser ou não? Mas se você, como filho bastardo, herda o reino por ser melhor que os outros, sim. Sim. O quê? Ele merece a reputação de filho bastardo. O que posso dizer? Fora isso, vou te dizer, o gatilho é um excelente gatilho típico de 2 estágios Mauser. É praticamente idêntico mecanicamente e por isso é muito, 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 muito bom. Eu aprecio várias coisas desse fuzil. Agora vou fazer uma conclusão e vou te contar quais são. Vou disparar o último carregador que temos de tiros e te digo o que eu acho. Obrigado a todos. Por um lado, é um clássico rifle de ferrolho daqueles anos, quero dizer, no grande esquema das coisas, não é particularmente diferente dos outros Mauser ou dessas armas aqui. No entanto, talvez seja porque este exemplar está realmente quase imaculado. Ele está se comportando muito bem, realmente muito bem. E em termos, digamos, logísticos, o fato de o ferrolho e esses componentes serem simplificados em relação ao clássico 98 também o torna uma escolha interessante. Interessante do ponto de vista logístico, em termos de produção. Porque há quem pense, há quem possa pensar,
Vê Mauser, vejeiro, e pensa que uma pequena nação pegou o Mauser e fez algo estranho com ele? Mas há quem poderia dizer que eles pegaram o Mauser e o melhoraram. Eles o melhoraram para as suas necessidades. De certo modo, nem sempre as simplificações, porque isso de fato é uma simplificação do Mauser, significam que é pior. É uma arma que me surpreendeu hoje de forma muito positiva. E coitado, muitas vezes é ignorado justamente porque tem um nome estranho no meio e é português, mas essa arma tem o meu respeito. Espero que vocês também respeitem esse fuzil. Enquanto isso, me despeço e agradeço muito a quem torna esses vídeos possíveis, como o dono desta arma que veio hoje especialmente para eu testá-la e filmar. Sem a contribuição de pessoas como vocês, esses vídeos não seriam possíveis de forma alguma. Se quiserem ajudar o canal, considerem também virar membros ou comprar as camisetas. Ajudam imensamente, simplesmente para pagar o campo de tiro onde estamos filmando hoje. Além disso, considerem dar uma olhada nas páginas dos meus patrocinadores. Ou seja, a ProApto, que faz para nós os belíssimos alvos, e também a Vector Optics, com quem tenho colaborado ultimamente. Que também lá vocês apoiam o canal, se quiserem. Mas acima de tudo, não se esqueçam de deixar um like, um comentário e de se inscrever no canal. O Google, controlado por uma seita de reptilianos, não gosta de armas de fogo. Com as armas de fogo, de fato, poderíamos repelir uma invasão de cobras alienígenas e eles não gostam nada disso. O próprio Mark Zuckerberg, mesmo sendo do Facebook do planeta Meta, admitiu recentemente que o Facebook, simplesmente sob pressão do governo democrata dos Estados Unidos, fez algumas censuras bastante peculiares. Então não é uma coisa legal? Como é que mostramos que gostamos muito dessas coisas? Curtidas, muitas curtidas. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.